é a Ilha da Fantasia? Meu nome é Marina Rotti. E eu sou Márcio Wolff. Nós somos o casal Marina e Márcio. E esse é o Ponto Z Podcast. Lembrando a você que você pode nos ajudar se inscrevendo no canal, se você gostar do nosso vídeo, é claro. E aí, o que é a Ilha da Fantasia? Então, mas isso você que meio que me ensinou. Eu não lembro exatamente por quê, mas a gente estava saindo de uma balada um dia, e aí você conversou assim, nossa, me sentindo na Ilha da Fantasia. Acho que eu lembrei. A gente estava comentando de uma situação, né? Onde a pessoa, de repente, se autodenominou o rei do swing, não sei o quê, e não sei o que lá, e a gente conhece a realidade das coisas, né? Enfim. Aí eu comentei com você, né? Falei, nossa, eu acho que o swing é a Ilha da Fantasia. E aí a gente conversou sobre isso porque você não conhecia essa série. Não, e aí eu fiquei assim, Ilha da Fantasia, mas o que é isso, né? Fiquei meio sem entender nada. Olha, pra você que não sabe, também tá boiando, Ilha da Fantasia é uma série americana antiga, dos anos 70, 80, eu era bem criancinha, meu pai assistia, então eu lembro de alguma coisa, alguns episódios, mas o resumo é o seguinte, existia como se fosse um resort numa ilha, os convidados, né, chegavam daquele avião que pousa na água, né, enfim, eram recebidos naquele estilo havaiano, sabe, com colares e tudo mais, aquela recepção, todo mundo sorrindo, e a ideia, né, da Ilha da Fantasia é que as pessoas tinham desejos, sejam eles quais forem, e eles iam para essa ilha e lá nessa ilha eles acabavam realizando esses desejos, né? Essas vontades aí das pessoas. Pois é, e aí, quando você me falou isso, eu fiquei com isso na cabeça e fui, né, pesquisar na internet, fui pesquisar para assistir um episódio, pelo menos, da Ilha da Fantasia. E aí eu encontrei 2 episódios que eu achei interessantes. E quanto mais eu assisti o episódio, mais realmente eu enxergava ali o swing, né? A dinâmica do swing dentro dos episódios. Eu achei super interessante. E aí eu falei, bom, vamos começar a fazer um paralelo aí. Se o swing realmente é da fantasia, como é que a gente falaria dessa forma, né? Quem seriam os personagens? Como que a gente caracterizaria isso? E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi: sorriam, todos sorriam. É a frase que o Mr. Hork, que era o anfitrião, que é o anfitrião da ilha, né, quem proporcionava a realização de todas as fantasias, ele recebia, né, as pessoas, né, tipo, sorriam todos, sorriam. Ele falava para todo mundo que trabalhava com ele ali, sorriam todos, sorriam. Tá sempre sorrindo. Tava sempre sorrindo com uma tacinha na mão, é ou não é? É verdade. Uma das fotos mais características tá lá, com a tacinha na mão. As pessoas Gente, eram recebidas com a tacinha. Você que já foi alguma vez numa festa liberal, certeza que não tem como não lembrar disso. Você vai lembrar de alguém, todo mundo sorrindo na festinha, com a tacinha na mão, né? Aquele comitê, aquele climinha tudo alto astral, ninguém querendo falar nada de ruim, né? Tudo maravilhoso, tudo incrível. Isso é muito característico do swing. É verdade. E a fantasia seria o que ali que o pessoal realiza, né? No paralelo do swing que você fez. Bom, a gente pode começar então com a ilha, que eu acho que é mais fácil. Tá bom. A ilha seriam todos os ambientes swingers. Então, uma casa, uma balada, uma festa, aquelas festas enormes, né? Os resorts. Talvez os resorts de Cancún ou umas festas que o pessoal fecha o hotel inteiro tragam mais clara essa ideia da Ilha da Fantasia. As redes sociais também, né? Redes sociais também podem ser, porque você sai de casa e viaja até o local, né? Quando a gente foi para o Desire, lá em Cancún, eu meio que me senti chegando na Ilha da Fantasia. O Desire, para quem não conhece esse resort, é um resort de swing mesmo, é permitida interação em todas as áreas, exceto dentro dos restaurantes. Então é tudo liberado. Só que não tem uma pessoa, um funcionário do resort que te olhe estranho. Que não esteja feliz, sorrindo. Você entra naquele lugar, é como se você atravessasse um portal mágico, onde tudo o que você faz, tudo que você acredita, toda a sua filosofia de vida é 100% aceita.
E mais, né? A hora que você passa esse portal, ali dentro você é exatamente quem você quiser ser, né? Porque ninguém te conhece, ninguém vai te julgar, né? Existe essa sensação de liberdade de você, de repente, colocar para fora aí suas fantasias. Mas interessante. Então, a ilha seriam todos esses ambientes, Isso. tanto festas como redes sociais também, onde cada um vai lá, cria o seu perfil e cria a sua persona ali, né? O seu personagem da forma que quiser. Exatamente. Bacana. E aí, se a gente trazer de repente um pouquinho mais para nossa realidade, toda vez que você entra numa casa de swing, você está indo para uma ilha da fantasia. E pensa comigo se não é mais ou menos assim que funciona. Existe uma preparação para ir até lá. Existe um dia para ir até lá. Se você tem filhos, então você conta ali no calendário os dias para chegar o momento de você sair e fazer alguma coisa diferente. Né? E a hora que você entra ali na casa de swing, parece que você está num outro universo. Parece que você está num lugar... Parece não, você está num lugar onde você pode realizar suas fantasias. E o mais interessante é que agora a gente vem para a questão das fantasias, né? Que elas não ficam apenas no âmbito sexual. Assim como na área da fantasia, as ideias, os desejos das pessoas, eles não tinham muito a ver com questões sexuais. Não. Eu lembro que um dos episódios que eu assisti dizia que a pessoa queria reencontrar o pai que já tinha morrido há um tempo. Era a fantasia dele. E aí o Mr. Hork, ele criou todo um aparato, uma situação envolvendo alguns funcionários ali da ilha para reviver esses momentos, né? Para que essa fantasia do convidado fosse realizada e ele pudesse reviver esses momentos com o pai dele, né? E dentro do meio liberal, a gente tem também fantasias de todos os tipos. Sim. A gente fala muito aqui das fantasias sexuais, mas não é só isso. Quantas pessoas a gente vê que vai para uma balada liberal, mas não tem nenhum tipo de interação sexual? Vai porque deseja realizar a fantasia de dançar num balcão, por exemplo. Exatamente, dançar no balcão, de poder usar uma roupa mais curta, mais sensual, transparente, entendeu? De poder, de repente, frequentar um ambiente que não é um ambiente que ele normalmente frequentaria, junta dinheiro, de repente, para conseguir participar de uma festa, para se sentir naquele mesmo nível ali de pessoas que na cabeça dele, né, são pessoas mais importantes, enfim. São várias situações, né, de fantasias, e não necessariamente sexuais, né? Exatamente. Eu lembro que teve uma vez que uma pessoa comum, ela entrou, acho que na Hot Bar, com uma camiseta escrita assim, gerência. Cara, a gente olha assim mesmo, mas você não é gerente da Hot. A gente sabia que ele não era o gerente da Hot, né? E aí a gente chamou o gerente e falou assim, escuta, e essa camiseta aí? Aí que lembra o que ele falou pra gente? Estamos aqui para realizar as fantasias de todos. De todos, exatamente. Não importa uma qual. Fantasia, ele queria se sentir um gerente da casa, ele foi lá e realizou a fantasia. Realizou a fantasia dele. Aí é que vem um negócio, porque uma das coisas interessantes e talvez uma das coisas que fez o seriado ter tanto sucesso é que sempre tinha um lado B nas fantasias. Sim. De alguma forma, o anfitrião, ele dava um jeito de incluir nos desejos das pessoas aquele lado B, aquela situação chata, aquela coisa que a pessoa nunca pensa que pode acontecer quando ela fantasia com alguma coisa. Que é algo que a gente fala também dentro do meio liberal, dentro do swing, né? Poucas pessoas falam sobre o lado B, sobre as coisas ruins que podem acontecer dentro das fantasias no mundo liberal. Não é tudo uma maravilha, né? Até dentro da sua fantasia, coisas podem acontecer, né? Uma camisinha pode estourar, por exemplo, né? Teve um casal uma vez que começou a frequentar o ambiente com a gente, começou a frequentar o swing. Ele foi em exatamente uma festa nossa. Uma. E nessa única festa, nessa única experiência, teve uma camisinha estourada. E eles ficaram com uma sensação assim eles ficaram com tanto medo de que pudesse acontecer alguma coisa, que o que aconteceu? A mulher foi até o hospital,
contou o que tinha acontecido, né? Que tinha feito sexo com um estranho e a camisinha tinha estourado e ela queria, né, prevenir, enfim, qualquer coisa que pudesse acontecer após a exposição. Após a exposição. Então ela foi até o hospital e procurou orientação para fazer a PEP, a profilaxia pós-exposição, sabe? E nessa brincadeira ela ficou, sei lá, uns 6 meses, 5 meses, sei lá, muitos meses, tomando, assim, bastante remédios, tal, aquela carga toda de eu nem sei como é que é, imunológico, enfim. Ela ficou tomando toda aquela carga, ali, né? todos aqueles coquetéis, para garantir que ela estaria bem, que não teria nenhum problema. Obviamente, depois disso, eles nunca mais voltaram no meio liberal. Eles decidiram um risco que eles não queriam para a vida deles. Não queriam correr né? mais. Apesar das fantasias, né? O lado B da fantasia, para eles, nesse caso, era muito sério e não valia a pena a fantasia, né? E talvez eles nem tivessem pensado nisso. Assim como muitas pessoas começam a vida liberal e não pensam na real possibilidade de acontecer algo do tipo, de você contrair algum tipo de infecção. A verdade é que estamos todos sujeitos. Sim. Estamos todos sujeitos. É por isso que a gente se previne, é por isso que a gente fala de camisinha, é por isso que a gente fala em cuidar da saúde, estar com a imunidade boa, né? Tudo isso conta tudo isso conta como prevenção. Ou seja, sempre é bom pensar no lado B das fantasias, né? Do que pode dar errado, né? Que pode acontecer, acho importante falar, entendeu? Que é o que a Ilha da Fantasia vem ensinar pra gente no meio liberal. Existe um lado B. Qualquer fantasia que você for realizar, você precisa pensar, vou, não vou, o que pode acontecer, o que pode dar errado, né? Eu acho que isso traz mais responsabilidade, porque afinal de contas, somos todos adultos, né, nessa brincadeira aí. Exatamente. E os convidados seriam quem? Os convidados da Ilha da Fantasia, fazendo esse paralelo pro swing? Os convidados são as pessoas que estão chegando, não necessariamente os iniciantes, os curiosos também, pessoas que estão indo pela primeira vez, ou segunda, enfim. E aí encontram outras pessoas lá dentro que já são mais experientes, que seriam os anfitriões, as pessoas que realizam as suas fantasias. Não necessariamente são pessoas super experientes. Sim, mas são pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento até para passar orientações, né, de como esses iniciantes conseguirão realizar as fantasias, né? Exato. Vamos dar um exemplo aqui. Quando nós começamos no meio, nós não sabíamos de nada, nós só sabíamos que swing era troca de casal, era isso. E aí teve um casal que se dispôs a ir além conosco, mas não na parte sexual, gente, calma. A ir além nessa questão de explicar como que as coisas funcionam. Então ele chamou a gente e falou assim, olha, vem sábado aqui nesse tal lugar, eu vou estar esperando vocês, eu vou apresentar vocês para a turma. Falei, turma? Existe turma? Venham cá que eu vou explicar as coisas. E aí a gente foi, e eu lembro que naquele sábado foi tipo a nossa introdução no meio mesmo, no meio do swing mesmo. Verdade. Né? Porque ali ele começou a explicar, nós temos redes sociais, nós temos um grupo que sai sempre junto, nós vamos comer pizza ali, sei lá, semana que vem, nós temos uma agenda. Tem as casas, tem as festas fechadas, tem as festinhas na casa de amigos. Uhum. Olha, esse aqui é o fulano, esse aqui é o ciclano, esse aqui é o casal X, esse é o casal Y. Foi apresentando todo mundo ali, a gente fez, nossa, mas existe isso, as pessoas são amigas, né? Porque na nossa cabeça, sei lá, a gente achava que o swing era só sexo e acabou. Você não conhecia as pessoas, você nem achava que tinham pessoas ali de verdade com vida e tudo. Então, os tabus vão caindo, vão sendo quebrados, né, conforme a gente vai entrando no meio liberal. E nesse caso, esse casal foi nosso anfitrião. Sim. Só que ele não falou dos lados B. A gente teve que ir descobrindo aos poucos. A gente descobriu sofrendo ali. A gente descobriu passando as coisas ruins. Passando as coisas ruins, né? Naquele momento ele só falou da fantasia, do que era bom, né? Do que era gostoso. Assim como a maioria das pessoas faz hoje em dia. Inclusive, quando a gente começou a escrever no blog sobre o lado B, o que seria o lado B, gente? Ó, nós já falamos aqui de uma camisinha estourada, de possíveis ISTs.
drogas em excesso, que tem bastante no meio liberal. Golpes. Sentimentos que podem surgir. Sentimentos, a inveja, o ciúme, essa questão de você não se achar tão bonito quanto os outros, sabe? Tem tantas coisas. O envelhecimento. Concorrência, né? Existe uma concorrência, às vezes, de querer ser mais que o outro, né? Tem várias situações, né? Tem várias coisinhas que vão minando, assim, que você acha que não tem, porque tudo é lindo, maravilhoso no começo. Mas conforme você vai vivendo, você vai sentindo, opa, mas peraí, não tá tão legal assim como eu imaginei que fosse. Não é tão Ilha da Fantasia assim como eu pensei que fosse. Sim. E aí, quando a gente começou a escrever sobre esse lado B, eu lembro que algumas pessoas vieram falar pra gente, dar conselhos. Não fale sobre isso. Você lembra disso? Vocês vão falar sobre isso. Não é bom falar sobre... Não, você não pode falar que as camisinhas estouram. Como assim você vai falar sobre isso? As pessoas vão ficar com medo e não vão mais interagir. Poxa. É verdade. Verdade. Precisam saber que pode acontecer. Não tem jeito. Sabendo que pode acontecer, a pessoa já está preparada, entendeu? Ela já entra sabendo exatamente os limites, os riscos, né? Enfim. Fica mais leve. Você sabe que uma das frases também características da Ilha da Fantasia... Qual que é mesmo? Tá aqui a minha colinha. Aqui qualquer coisa existe, se desejar. Aqui qualquer coisa existe, se desejar. E é muito próxima do lema do swing, que é o qual? Tudo é permitido, nada é obrigatório. Exatamente. Tudo é permitido, aqui tudo existe. Nada é obrigatório, se desejar. Então, a grande reflexão que a gente quer trazer para você aqui nesse paralelo é que você seja anfitrião, você seja um convidado, né? Que você esteja proporcionando ali o ambiente da ilha, né? Ou realizando a fantasia de alguém, que você faça isso com responsabilidade. Porque em algum momento, na Ilha da Fantasia, o desejo terminou, a fantasia acabou. Sim. Eles pegam o avião e voltam para casa. E voltam para a realidade. A mesma coisa no swing. Uma hora a festa termina, as luzes se apagam, o som é desligado e você volta para sua casa. Como é que você vai voltar para casa? Feliz? Triste? Você foi responsável, né? Seja sendo um anfitrião, seja sendo um convidado, né? Então vamos refletir aí sobre isso, nossa conversa de hoje, né? É verdade, tem a frase, né, que o Mr. Rock. Sabe por que é difícil falar work? Porque parece roar. A frase que ele fala pro Tatu, né, quando de uma situação, ele falou, poxa, mas por que você não falou, por exemplo, que o companheiro de cela dele lá era, na verdade, o nosso cozinheiro? Aí lembra que ele falou? Tá anotado aqui também. Porque você mentiu pra ele, né? Eu lembro. Porque você mentiu pra ele. Porque era um episódio, o episódio do cara que queria reencontrar o pai. Né? Ele conseguiu reencontrar o pai e tal, só que na fantasia dele, que o pai ainda estava vivo, eles brigaram nesse reencontro e ele acabou matando uma outra pessoa e ele foi pra prisão. E aí dentro da prisão, o companheiro de cela dele era o cozinheiro, da Ilha da Fantasia. E o cozinheiro foi conversando com ele, né? Foi tentando trazer ele para reflexão, né? Que para ele não ficar querendo de repente que o pai volte, né? Porque o futuro já foi traçado, enfim, essas coisas, né? De autoajuda. E aí, no fim, essa pessoa saiu da Ilha da Fantasia com essa consciência. Poxa, meu pai foi embora, eu não preciso ter meu pai de volta porque ele está sempre comigo, enfim, essas coisas, né? Foi nessa hora que veio a frase. Então, que o Tatu perguntou, por que você mentiu? E não falou que o companheiro de cela dele era um funcionário nosso. Ele falou que ele não mentiu, né? Ele só preservou uma ilusão. Ele só preservou uma ilusão. E acho que esse é o papel do anfitrião, né? Existe também o lado B, mas vamos tentar preservar as fantasias, né? Não vamos, como mais experientes, né? Trazendo a desilusão para tanta gente estar empolgada e entrando no meio, né? Ao mesmo tempo que eu acho isso interessante, a gente precisa se questionar qual é o limite, porque isso é uma... Talvez a gente possa dizer que é um dilema moral, um dilema ético, porque até que ponto vale você quebrar essa ilusão da pessoa, né? Falando algo que ela não está pronta para ouvir. E até que ponto vale você saber que a pessoa vai se dar mal e deixar ela aí mesmo assim?
Mas é complicado, mas acho que é uma decisão muito pessoal. Então, eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que a gente sabe que estão passando uma situação financeira complicada. E mesmo assim a gente vê que elas fazem esforços grandes, gastam até às vezes o que não tem, para estar em uma festa boa, né? A gente sabe dessa ilusão, né? Dessa fantasia. Só que ao mesmo tempo, será que a gente poderia chegar lá e falar para a pessoa, mas não compra festa. Você tem um monte de coisa para pagar, você tem isso, você tem aquilo. É complicado, como anfitrião é uma situação bem complicada, né? Exato, e até a mesma coisa assim, como você vai matar o sonho de uma pessoa, né? Exatamente. Às vezes é o sonho da vida daquela pessoa e você vai lá e fala, escuta, não compra não compra não. Melhor você não, tem mais coisa enfim, para fazer aqui. Não, então, é realmente um dilema. Até que ponto a gente fala ou não fala, né? Mente preservando uma ilusão e deixa a pessoa descobrir por si mesma, ou não, ou a gente sai falando e conta, né, até onde a pessoa pode ir, ou se dar mal, na verdade. O que a gente sempre fez no blog e tudo mais, é fazer com que as pessoas pensem no lado B, né? Mas é complicado, como você falou, né? A gente pensar em destruir um sonho, uma ilusão, uma fantasia, enfim, de uma pessoa. De qualquer forma, gente, fica aí essa reflexão. O swing é a ilha da fantasia para você? Diz aí nos comentários se você acha que faz sentido tudo isso ou não. E se você nunca assistiu a Ilha da Fantasia, eu acho que vale a pena dar uma assistidinha, pelo menos em um episódio. Vale a pena, para entrar mais no clima, na discussão aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.